Gravando. Pessoal, reino fungi, né? É um dos reinos aí que a gente vai estar começando a trabalhar. A gente já falou o reino Monera, a gente já falou do reino protista, né? O reino Monera, só para recapitular, né? Mais ou menos o que a gente viu no reino Monera, né? A gente viu que são seres unicelulares, né? São seres heterótrofos, né? Alguns são autótrofos, que conseguem sintetizar seu próprio alimento através de quimiossíntese, né? Ou fotossíntese também, certo? Eles são procariotos, né? Porque não possuem membrana nuclear lá, né? Membrana nuclear, se lembram? Aquilo que separa lá, né? O núcleo, né? Isso as bactérias não possuem, certo? Nos proctotistas, a principal que a gente falou lá, que o professor acabou abordando, foi a presença, né? São células eucarióticas, tá? A presença de uma membrana nuclear que separa lá o núcleo, certo? O DNA. Eles são seres heterótrofos também, autótrofos, tá? Autótrofos, por exemplo, as algas, né? Lembra o professor citou? As algas, elas são seres que acabam tendo metros de distância e também sintetizam seu próprio alimento, certo? São unicelulares ou pluricelulares, tá? Eles também... Opa, passei aqui sem querer. Eles também têm uma reprodução... Na reprodução no Monera, tanto quanto no Monera quanto no reino proctotista, a gente vai ver que elas são reproduções assexuadas, né? Que não se encontram, eles acabam se reproduzindo, se multiplicando como se fosse um clone, lembra que o professor falou? Como se fosse um clone. Então, por bipartição, acaba surgindo uma outra célula igualzinha, com o mesmo DNA, não tem variabilidade nessa. Na assexuada não tem, lembra disso, pessoal? Na assexuada, então, acontece a variabilidade genética ao longo do tempo, mas a variabilidade genética na hora de se multiplicar, não tem. Já na sexuada, onde encontram, né, organismos com materiais genéticos diferentes, na hora de reproduzir um novo organismo, aí sim a gente vai estar falando de uma variabilidade presente aí nesses seres. Beleza? Bom, o reino fungi também é um dos grandes reinos, tem 200 mil espécies, tá, diferentes, tá? E a grande questão que vem é o que separa os fungos dos vegetais, né? O que separam eles, fungo dos vegetais? Mas se o fungo fica parado, aí tem algumas perguntas que surgem. Se o fungo fica parado, assim como as plantas, como podem ser classificados fora do grupo dos vegetais, né? Então essa é uma grande questão que os alunos fazem, né? E isso daí a gente vai estar desmistificando e explicando certinho como funciona. A princípio, vamos falar como funciona, as características dos fungos, né? E aí eu vou dar introduções do porquê que é diferente os fungos, né? Do reino vegetal, tá? Os fungos de diversos tipos que existem, eles podem ser classificados como unicelulares ou multicelulares. Também pode chamar pluricelulares aí, tá? Então, o quê? Única célula ou várias células, tá? Possuem quitina, pessoal. Os fungos, né? O reino fungi possui em sua parede, né? Em seu corpo, na sua estrutura celular, uma molécula que é essa aqui embaixo, ó, chamada de quitina. Ela também é um polissacarídeo, tá? É uma quitina, é um grande açúcar aí, tá? Que é diferente da parede celular vegetal, tá?
que é diferente. Como parede celular, os fungos possuem a quitina. Anotem aí, viu? Abre uma apostila também, eu aconselho a abrir a apostila e anotar. Porque essa aula, apesar do professor disponibilizar, mas é legal ir anotando, né? Isso ajuda a memorizar e a gravar mais fácil o conteúdo aí, tá? Então possui quitina como parede celular e as vegetais, ó, por que eles separam dos grupos dos vegetais, né? Porque uma possui quitina como parede celular e a vegetal possui celulose, certo? Bom, armazenamento de glicogênio. Pessoal, o grupo dos seres vivos que apresentam glicogênio é no grupo dos animais, tá? Então, se a gente for falar assim, os fungos eles estão mais próximos das plantas porque ficam parados? Não, na verdade eles ficam parados, sim. Às vezes tá um movimento lento, apesar de ser um organismo séssil, né? Fixo. Séssil é a mesma coisa que fixo, tá? Então, eles são parados, sim, no local onde eles acabam crescendo, né? Se multiplicando e crescendo. Então, eles são organismos que possuem uma reserva, né? Reserva energética, eu diria, né? Como armazenamento. Aí, o principal deles é o glicogênio. Então, o glicogênio, ele é uma substância, uma molécula, né? Grande, que serve como armazenamento. Fica lá dentro da célula também, num espaço lá dentro da célula. Certo? Daí, então, né? Por isso os fungos são mais próximos dos animais do que das plantas, tá? Aqui a gente vai ter um fungo, né, do pão. A gente não vai entrar em nome de espécie especificamente, mas um fungo presente nos pães aí, tá? Aqui a gente tem uma cepa de diferentes tipos de fungos, tá? E aqui a gente vê uns fungos coloridos, são espécies diferentes, tá? Numa placa de Petri, que a gente chama, tá? Uma plaquinha de vidro, acho que a gente o professor já mostrou também no laboratório para vocês, então acaba sendo várias espécies, às vezes tudo juntas, tá? Se competindo também, porque, aliás, é uma agar, aqui é uma substância nutritiva para os fungos, que acabam vindo diferentes fungos de diferentes espécies aí, certo? Aqui no canto aqui tem uns fungos, por exemplo, saúde humana, como micose, né? Sapinho, né? Que o pessoal fala, né? Que é candidíase. Mas aí a gente vai estar trabalhando mais pra frente, isso daí, tá? A gente também tem alguns fungos, né? Amanita muscaria, que é um fungo muito presente no jogo. Aí quem manja de jogo vai lembrar que a gente vê o Mario comendo, né? E o Mario cresce, né? Na verdade, ele é um alucinógeno, tá, pessoal? Venenoso, tá? Ele é um fungo que não é legal comer. Se a gente encontrar, sai de perto, que não pode colocar na boca, né? Porque isso daí na corrente sanguínea acaba se tornando veneno. Mas ele é muito presente em jogo, né? Do Mario, principalmente, que eu me lembro, tá? E ele no jogo ele acaba dando uma noção, né? Uma interpretação diferente, tá? Aqui o Saccharomyces cerevisiae, né? É o a belezura, né? Da produção de cerveja que a gente vai encontrar, certo? Então é mais ou menos assim que eles são, né? Isso aqui são os organismos são os verdes, né? E eles estão armazenando aqui ou são comunicantes, né? Vasos aqui, uns tipo de poros, né? Vasos não, uns poros comunicantes com a parte externa, tá? Bom, e esse daqui é um outro fungo, né? Que não sei a espécie, eu cheguei a pesquisar, mas teve uma foto que mostrava uma coisa e teve uma outra foto que mostrava outra. Como o professor não é especialista em fungo, o que eu fiz? Eu coloquei o nome do gênero, né? E a espécie eu coloquei SP. Normalmente, quando a gente não sabe a espécie, a gente coloca o gênero, que é o nome, tá? Do grande grupo, certo? E do lado a gente coloca SP para
falar que é uma espécie que não foi registrada ou você não sabe, tá? Você não é especialista, você não sabe. Um fungo bom e um fungo mau. É uma pergunta interessante. Normalmente, os fungos que demonstram colorações muito acentuadas, elas são um verdadeiro chamativo, tá? Para algumas espécies que conseguem enxergar essa determinada cor, mas normalmente essas cores chamativas elas são para espécies específicas. Algumas espécies conseguem comer esse fungo aqui, ó, Amanita muscaria, certo? Talvez o Mário, que eu falei assim, uma interpretação errada. Talvez o Mário, que eu não conheço o animal que é, não sei se é um homem, mas pelo que eu me lembro parece ser um hominho, né? Mas dependendo, se ele for uma espécie, a Amanita muscaria, né? Ela é bem-vinda para esse tipo de espécie, mas para outro, ela se torna um veneno. Por exemplo, para nós. Para nós, a Amanita muscaria é um veneno, certo? Para algumas espécies, a psilobe, né, que é também chamada de psilobita, ela é um veneno. E para nós é um alucinógeno, né? É claro que há doses limitantes aí, há pequenas doses, né? Se ultrapassar, a pessoa entra, que a gente sabe, né? Entra de overdose aí, tá? Em volta da célula, a gente vai ter uma parede celular, certo? E essa parede celular, a principal molécula que constitui a parede celular é a quitina, tá? Por exemplo, a nossa pele. A nossa pele, a principal proteína, né, que a gente encontra, a quitina é polissacarídeo, tá? A nossa pele é de proteína, tá? Que é um outro tipo de molécula. E a proteína principal que dá o nome para a pele se chama queratina, tá? O cabelo também, é claro, mas o que tem a ver a pele com o cabelo? É a conformação só desse tipo de proteína. Se essa proteína se comportar linhas retas, ela vai ser a pele. Se for uma linha longa de proteína, ela vai ser o cabelo, certo? Então vamos avançar. Aí qualquer coisa daqui a pouco eu volto lá e vejo se tem alguma pergunta, tá? Vai anotando, é interessante, pessoal. Se tiver alguma dúvida e eu tô passando aqui o slide, aí vocês lembraram, anota, tá? E a gente tira lá no final também, certo? Bom, a estrutura do fungo. Como que é essa estrutura, o corpo como um todo, certo? De um multicelular, por exemplo, certo? Elas são estruturas preparadas, né? Elas são estruturas adaptativas para locais úmidos. Então, um fungo, você não vai encontrar um fungo, por exemplo, em lugares no deserto, por exemplo. Você não vai encontrar um fungo no deserto. Certo? Mas você vai encontrar numa floresta atlântica. Você vai estar entrando numa floresta atlântica que tem umas árvores altas de copas fechadas, né? Isso daí você olha lá perto da árvore, né? Ou às vezes até mesmo na própria árvore, certo? Você vai encontrar um fungo. Mas você não vai encontrar um fungo num cacto, você não vai encontrar um fungo, né, nas areias do Saara ali, tá? Normalmente, Normalmente, se tem algum fungo que vai invadir um determinado animal que é de temperatura muito quente, ele vai invadir internamente, tá? Não externamente, porque a temperatura ele acaba não sobrevivendo aí, certo? Justamente é essa estrutura que eu vou falar para vocês aí.